Então, congregação amada do Senhor, hoje vamos falar sobre até que sejamos um. Olha, eu estou parafraseando o livro deste nome de Francis Chan. É um pastor americano. Se você quiser saber mais, pode entrar lá no canal do Jesus Cop e tem um podcast com ele de março. Bom, ele diz, né, todo esforço que fizermos para caminharmos em unidade ainda será pouco, por causa do estrago já feito. Essa unidade que a gente busca, que a palavra fala dela, não significa abrir mão dos princípios fundamentais da palavra de Deus. Significa que o amor com que nos amarmos, ele vai diminuir as diferenças nos pontos não fundamentais. Assista esse vídeo até o fim e entenda porque Jesus disse que eles experimentem unidade perfeita para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. É uma declaração extraordinária, né? Então, essa unidade do corpo de Cristo tem a ver com relacionamento com Deus e com relacionamento com os outros. Nós sabemos que fomos feitos para conviver com Jesus e com outros. Aí eu me fiz a pergunta, né? Eu tenho contribuído para a unidade ou para a divisão? Analisando esses relacionamentos, percebi que não tenho sido tão zelosa como poderia ser, para mostrar a importância da unidade do corpo de Cristo. E eu não quero continuar desse jeito. Então eu fui buscar na Bíblia o que Jesus disse sobre unidade. Eu quero ser trabalhada no modo como reconheço Jesus na minha vida. Mas como? A resposta vem da palavra. Está em compreender o que Jesus disse sobre a unidade do seu corpo. Bom, a gente logo já começa, né, com o que é unidade. A palavra designa a qualidade do que é único ou indivisível. É um dos significados. Mas observe, nós não estamos falando de uma célula, mas de um corpo com muitas partes e muitas funções. Então, nesse sentido, a unidade designa a união de componentes com uma determinada homogeneidade ou identidade. A nossa identidade é sermos cristãos. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 2. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, você pode falar assim, não, mas tem mais de 1 bilhão, né, de cristãos. Aí você vai falar, não pode ser um corpo. Mas não é isso que a palavra fala. A que eu acabei de ler para você em 1 Coríntios 12, 2 diz que, embora tenha muitos membros, todos os membros, sendo muitos, formam só o corpo. E assim também com respeito a Cristo. E mais adiante, no verso 27, diz assim, ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, é uma afirmativa isso. Nós somos membros do corpo de Cristo. E agora você vai me perguntar, por que eu preciso saber disso? Qual é a importância deste corpo de Cristo? Olha, Jesus falou que o mundo vai saber que viemos dele e somos dele por causa da nossa unidade. É a nossa unidade que vai demonstrar para o mundo que nós viemos dele. E, infelizmente, quão longe estamos desta demonstração. Eu costumo dizer que a igreja, né, não representa muito, né, o que o mundo pode ver de quem é Jesus. Na verdade, hoje, se você for olhar, é Israel que representa a aliança de Deus com os homens na terra. Infelizmente, não é a igreja. Mas dos dois povos foi feito um também. Então,
Vamos prosseguir aqui. E por que a gente precisa saber disso? É porque se você não entender, você poderá contribuir para a divisão, mesmo que tenha a melhor das intenções. Assim, é importante, mais do que saber, mas viver esta unidade. Olha só, eu peguei uma passagem lá em 2 Crônicas 30:12, que diz assim: já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra de Deus. Então, aqui já temos muitas chaves, porque olha só, Deus esteve sobre o povo dando unidade. Então, nós temos que nos esforçar, mas, assim, o maior trabalho vai ser quando a gente se deixar trabalhar pelo Espírito Santo. Então, eu queria falar mais um pouquinho disso aqui, né? Você sabe que a cultura hebraica é muito mais prática do que você imagina. A vida não é exclusivamente, né, filosofar, teorizar, mas viver a vida praticamente. É experimentando, é vivenciando. Isso é totalmente diferente do mundo grego que nós herdamos, né, o pensamento. Bom, a gente sabe, né, só para falar mais uma coisa, que a análise ela só pode ser feita parada. Parou para analisar, mas a vida não para. Então, quando você para analisar, você perde muito da realidade, da ação, né? E quando se para analisar, os gregos produzem, né, a divisão. E os judeus não, eles integram. Então, você sabe que Israel são 12 tribos. E eles já vivenciaram na prática o que seja unidade na diversidade. E isso é um legado para nós. É muito importante a gente entender isso. Então, Jesus não está pego de surpresa, ele sabe o que precisa ser feito para a unidade sair. Mas eu queria, então, continuar agora falando, né, a gente falou lá do que seja o corpo, que nós somos parte do corpo, e mesmo que tenha muitos membros, né, nós fazemos parte. E olha só o que está em João 17:23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Eu trouxe uma outra versão, porque eu achei a palavra mais forte, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os amas tanto quanto me amas. Porque pode parecer que é um conceito teológico, que é uma ideologia. Vocês têm que ser levados, né? A pessoa pode entender levado no pensamento, na mente, na ideologia. Mas com essa tradução aqui, experimentem. Então, a unidade é para viver, não é para a gente falar sobre ela. É para viver. Na família a gente sabe bem como é isso, né? São pessoas diferentes e a gente aprende a lidar, a conviver com elas. E isso é muito importante. Bom, aqui esse ser levado, ele não é só conhecer, né? Porque você poderia pensar que seria apenas o conhecimento. Mas esse passo é necessário a gente conhecer, a gente saber que a unidade é um desejo do Pai. Eu, inclusive, é meu alvo, meu objetivo ao compartilhar com vocês essa palavra, ao refletirmos juntos, é para que vocês saibam que este é o desejo do Pai. Mas, mais do que conhecimento, é fundamental experimentar, viver a unidade. Então, aí eu queria falar assim, você pode falar. Eu disse lá no comecinho, né, que não é abrir mão dos princípios inegociáveis. Aí eu, né, trouxe 5 princípios, né, que considero inegociáveis. Então, é Deus triuno revelado na Bíblia. O que é triuno? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Então, eu creio nesse Deus triuno. Então, eu não vou ter comunhão com aquele que, dizendo-se cristão, acha que Jesus não veio em carne. Outro princípio, Jesus é totalmente divino e totalmente humano. Mesmo que eu não compreenda totalmente a profundidade disso, porque os pensamentos de Deus é mais alto que os meus, a mente dele é maior que a minha, não cabe na minha mente eu compreender todas as facetas do que seja totalmente divino e totalmente humano, mas eu creio nisso. Então, eu não terei unidade com aqueles que se dizem cristãos, mas não acreditam na divindade de Jesus. Ele não é Deus, né? É só o homem. Bom, o terceiro princípio é que a Bíblia é a única palavra de Deus. Mesmo que eu leia outros livros, eles não terão a última palavra. A Bíblia é que define. Bom, então eu não vou ter comunhão com aqueles que, dizendo-se cristãos, não crê na Bíblia. Depois, o quarto princípio. A salvação é pela fé e graça, através do sacrifício de Jesus. Então, eu não vou poder ter comunhão com aquele que se diz cristão e acha que é pelos próprios méritos que se alcança a salvação. O quinto princípio. A vida eterna existe e Jesus voltará a segunda vez. Não tem como eu ter unidade com aquele que se diz cristão e acredita que não tem vida eterna e não acredita na volta de Jesus. Bom, aí eu quero fazer uma observação. Tudo isso é válido. A gente, faz parte você conhecer e acreditar quais são os princípios inegociáveis da fé cristã, para você se posicionar. Eu estou negociando princípios fundamentais ou aqueles que não são fundamentais. Então, isso é importante. Mas mais do que isso, mais do que discutir quais sejam os princípios fundamentais, o que nos une, é importante viver a fé cristã. É você realmente vivenciar, experimentar, não de ouvir falar, não de escutar, mas viver na prática. E só fazendo um parênteses aqui, o nosso tema é unidade, mas eu acho que é importante trazer essas palavras de Jesus aqui, que ele falou que tudo se resume nos 2 mandamentos. Eu peguei aqui o de Marcos, que está lá no capítulo 12, de 29 a 31, que diz assim: respondeu Jesus, o mais importante é esse, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Então, assim, a discussão, a teologia é importante, mas acima de tudo estão os 2 mandamentos que Jesus nos passou. E os princípios, eles estão conectados com o Senhor ser Deus, com Deus ser o Senhor e a gente amá-lo acima de tudo. Mas a gente não pode fazer essa parte e deixar a outra, que é não amar o irmão. Entende? Então, eu, infelizmente, assim, eu trouxe mais um... Infelizmente, assim, porque não é uma coisa muito boa de ouvir, mas eu vou falar. É uma parte do último capítulo do livro do Francis Chan, que diz assim: unidade é difícil quando tudo o que fazemos é falar. A igreja dos primeiros tempos produziu o livro dos Atos dos Apóstolos e Discípulos de Jesus. A igreja moderna produziu o livro de palestras. Os líderes da igreja primitiva morreram vivendo o evangelho. Nós ganhamos a vida falando sobre o evangelho. Essas palavras são muito fortes, mas porque são fortes não podemos desprezá-las. Porque queremos agradar a Deus e a melhor forma de agradar a Deus é cumprirmos seu propósito de ver a igreja unida. Então, assim, fala-se muito, mas fala-se sobre, mas não se vive. E é isso que Jesus está buscando. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, seja você um que está buscando em espírito e em verdade agradar a Deus. E a unidade faz parte do agradar a Deus.
eu quero mostrar mais alguns textos sobre a unidade que estão na Bíblia. Está lá em Efésios 4:3, que diz, né? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E Efésios 4:13 diz, até que, quando que você vai parar de se esforçar para contribuir com a unidade do corpo de Cristo? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, a plenitude de Cristo só vai alcançar quando tivermos unidade. Então, é um alvo a ser perseguido. É importante a gente buscar. E agora, eu quero ir ao Romanos 15:5, que diz assim, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Jesus Cristo. Então, nós vimos lá Paulo falando para Efésios, olha, você deve se esforçar. Sim, essa é a sua parte. A gente já falou, já sabe que a gente é corpo, alma, espírito, que é tudo misturado, né? Nós somos um espírito verdadeiro, possuímos uma alma, habitamos um corpo. A alma é a sede das emoções, vontade e mente. Então, a gente separa isso para ajudar a entender, mas é tudo junto e misturado. Então, a gente vai se esforçar, mas é Deus, procede dele o ânimo, a perseverança para prosseguir em unidade, segundo Jesus Cristo. E aí eu quero transcrever a oração que está lá na conclusão do livro do Francis Chan. Senhor, louvo-te porque existo. Amo estar vivo e sinto-me honrado por ter sido criado à tua imagem. Tu me fizeste de tal modo que posso me tornar um contigo agora. Realizaste isso por meio da morte de seu filho na cruz. O sangue dele me purificou. Digno é o cordeiro que foi sacrificado. Tu me adotaste e amo ser teu filho. Sinto-me emocionado com o fato de que me desejas. Quero ser um contigo, muito mais do que qualquer coisa. Por favor, purifica-me de meu orgulho, de minha ambição e egoísmo. Queres que eu experimente a unidade perfeita com todos os meus irmãos e irmãs em Cristo? Eu também quero isso. Senhor, aumenta esse desejo em mim e em todos os teus filhos. Perdoa-me por tudo que fiz que tenha provocado discórdia. Perdoa-me por tudo que eu não fiz, permitindo que essas discórdias continuassem. Intensifica meu amor por teus filhos. Deus Todo-Poderoso, una-nos em tua glória e em nome de tua glória. Anseio por ver a oração de teu filho atendida, que experimentemos a unidade perfeita, assim como tu e Jesus são um. Minha alma anseia pela unidade perfeita em tua presença para todo sempre. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, essa é uma palavra muito forte. E dela eu já vou caminhar para a conclusão. Então, de que jeito podemos passar a contribuir para a unidade do reino de Deus? O que devemos fazer para agradar ao Pai, cumprindo o seu desejo para conosco, o corpo de Cristo? A saída é nos agarrarmos a Jesus e aclamar a Ele, que nos dê do seu amor e que consigamos ver no outro a face por quem Jesus morreu. Olha, esse ver no outro é outro qualquer. Porque Deus morreu para que todos sejam alcançados. Então, esse você vai ter o quê? Você vai ter misericórdia dessa pessoa. Você vai amar essa pessoa. Você vai ter compaixão com ela. E agora, com aqueles que já alcançaram o novo nascimento, aqueles que já receberam o Espírito Santo, este é o nosso selo. Então, que o amor com que nós amarmos
É esse amor que vai revelar ao mundo que o Pai enviou Jesus. É pelo amor com que nos amarmos. Só alcançaremos isto em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Olha, eu vou falar mais uma coisa que assim não é muito agradável, mas eu tenho que falar. O mandamento é: amai a Deus em primeiro lugar e amai as outras pessoas em segundo lugar. Não é o amor por si é que ocupa o lugar de Deus. Não, devemos amar, mas Deus está em primeiro lugar. E a gente vê muito hoje, amor pelo amor, basta amar. Isso é fundamental, é de crucial importância. Mas o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o mundo não pode, né? Ele quer chegar hoje ao, pode crer, simplesmente amor. Mas o Deus de amor também é Deus de justiça, também é Deus de verdade. Então, com a nossa, né, amar ao outro, porque é por ele, quem você está vendo diante dos teus olhos, é por quem Jesus morreu. E Jesus quer que ele seja alcançado. Então, esse amor, ele vai brotar de você à medida que você busca o Espírito Santo, que você busca Deus. E vivencie, deixe viver. Agora, o amor da unidade do corpo de Cristo, esse também só vai alcançar em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, assim é que, amando mais e mais a Jesus, que seremos capazes de amar mais e mais o outro e assim vivermos a unidade na diversidade. Porque cada pedacinho do membro de Cristo, a gente sabe que a sabedoria de Deus se manifesta no corpo da igreja. E Paulo tem lá um capítulo inteiro que ele fala, né? Poxa, se todos forem olhos, onde está o pé? E se a cabeça falar que não tem necessidade do pé, por isso não terá? Então, todos os membros fazem parte do corpo. E tem sonhos e desejos variados, é multiforme. Deus tem um plano, um propósito para cada um. Então, se Deus te chamou para, como a Valnice fala, né? Se Deus te chamou para o monte, não fale daquele que ele chamou para a planície. Deus tem planos e propósitos para todos, mas ele quer que todos sejam unidos nele, no corpo de Cristo, através de quê? Através do Espírito Santo, através do amor com que amarmos. E olha, nós vamos viver essa unidade na diversidade, sem abrir mãos dos princípios fundamentais. Quem produz esse vínculo é o vínculo do Espírito Santo que habita em nós. E fazendo uma parte aqui, só para pôr uma questão prática, que também o Francis Chan põe lá no livro dele, que eu concordo também, é assim, sempre que minha metodologia difere daquela de Cristo, eu pressuponho eu presumo que o método dele era melhor. Então, eu vou largar o meu e seguir o de Jesus, que está explícito na Bíblia. E mais uma lembrança dos tempos antigos. O que eles tinham? Eles não tinham os profetas, apóstolos, milhões e milhões em multidão. E eles não faziam para alcançar isso. Eles se empenhavam em ser fiéis a qualquer coisa que Deus os chamasse a fazer. Então, eu queria já finalizar para que você repetisse comigo, baseado em João 17, 23. Eu quero experimentar a unidade perfeita do corpo de Cristo, para que eu venha agradar a Deus e o mundo saiba que tu, Senhor, que tu, Pai, enviaste, né, Jesus, e ele nos deu a igreja, somos a igreja, e que tu, então, eu posso dizer, me enviaste, e que o Senhor os ama como me ama. Por quê? Porque eu já sei, eu já entendo, eu já vivi que o Pai ama o Filho e o Filho ama os seus. Então, o Pai me ama.
Então o Pai me enviou também a grande comissão, ela também é para mim. Então eu não vou apenas falar do Evangelho, sobre ele. Como diz lá, não vou fazer palestra, mas eu vou dar a minha vida pelo Evangelho, como a igreja primitiva fez. Claro que hoje de formas diferentes, mas com esse princípio, esse alvo. Eu quero e vou vivenciar a vida do Evangelho. Então, no nome santo de Jesus, eu desejo a todos uma excelente semana. Tenham, ótimos dias, no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. E eu, além de que nós repetimos que queremos experienciar a unidade perfeita de Jesus, eu também quero orar. No nome santo de Jesus, Pai, eu quero orar por cada um que me ouve, Pai. Que o Santo Espírito de Deus, Pai, possa tocar o seu coração, tocar o seu corpo, tocar sua alma, sua mente nesta hora. Para que você entenda e perceba o desejo do Pai de caminhar em unidade. Que você anseie por esse amor que o Senhor quer despejar em nós. No nome santo de Jesus, recebemos o amor dele. Recebamos o vínculo da perfeição, que é o Espírito Santo de Deus. E assim possamos agradar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E que o mundo virá a saber que existimos. E que o Pai enviou seu Filho pela unidade demonstrada por nós, a igreja. No nome santo de Jesus, tenha uma excelente semana, um abençoado domingo. No nome santo de Jesus. Amém.